Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas de teoria. Hoje nós vamos falar do ponto número 2 da apostila, tá? Que é propriedades do som. Especificamente, esse vídeo de hoje, nós vamos falar sobre som, som musical e som ruído, certo? Então vamos lá, vamos definir o que é som. Som é simplesmente tudo o que nós ouvimos. Tudo que o nosso ouvido capta é chamado de som. Ou seja, qualquer vibração que o ouvido captou é um som, tá? Então, som é tudo o que nós escutamos. Esses sons, né, que nós escutamos, é dividido em duas, eu falo que é duas famílias. Então, nós temos o som musical e o som ruído, tá? Muito cuidado quando a gente fala do som ruído. Isso é uma concepção minha de estudo, tá? Minha opinião, minha concepção, tá? Quando a gente fala som ruído, quando a gente escuta ruído, a gente fala é ruim. Tudo que leva a palavra ruído é negativo, é ruim. Não pode ser desse jeito pensando musicalmente, pensando como músico, tá? Concepção minha, mais uma vez estou falando da minha aula, a minha concepção. Por quê? Som é tudo o que nós escutamos. Se divide em duas famílias, som musical e som ruído. O som ruído são vibrações sonoras irregulares, tá? Ou seja, o que são essas vibrações sonoras irregulares? Cada nota musical, ela tem a sua exata vibração para ela poder ser caracterizada como uma nota X. O ruído, essas vibrações, não tem essas definições. Então, a gente não vai reconhecer que nota que é, diferente do som musical. O som musical tem essas vibrações exatas. E tendo essa vibração exata, é que você vai saber se é um dó, se é um dó bemol, se é um dó sustenido, se é um ré, se é um fá, que região que ele está. Porque essa definição, essa vibração, aliás, ela é exata. Ou é aquilo ou é aquilo. Variou é outra coisa, tá? O ruído, então, tem diferença do som musical por causa dessas vibrações. O som musical são vibrações chamadas de regulares, define notas. Cada nota tem a sua quantidade de vibração, tá? E o ruído são vibrações sonoras irregulares, ou seja, não vai ter essa frequência exata de vibração. Por isso que ele é chamado ruído. Quando a gente fala ruído, a gente já põe na cabeça, tudo é ruim. Não. Por exemplo, som do vento. Não tem definição de nota musical, mas não é ruim. Som do mar. Trovão. Né? Som de trovão. Som de cachoeira. Som de água escorrendo. Som da floresta, no meio da mata. Um exemplo, pássaros. Tem pássaros que emitem som musical, tem pássaros que emitem ruído, tá? Então, o ruído não pode ser considerado ruim. Os ruídos, ou seja, os sons causados pela natureza, é diferente dos ruídos que são os sons provocados pelo homem. Mais uma vez, reforçando, minha concepção de estudo, tá? Por exemplo, o homem cria vários ruídos, é só você estar no meio da cidade grande, né? Aquelas motos pipocando, rojão, motor de caminhão, de ônibus, e aí vai. Liquidificador, batedeira, secador, é ruído. Ruim. Então, cuidado com a definição ruído, não é tudo que é ruim,
tá? São sons que têm frequências vibratórias irregulares, tá? Nós temos os ruídos que são agradáveis e os desagradáveis, tá? Quantas vezes você fala assim, nossa, eu fiquei num canto, fiquei escutando o som do vento, aquilo me relaxou, né? Por que tem aquelas músicas para relaxar que são sons, som de mar, som de floresta, som de cachoeira, som de chuva, né? Então, cuidado com a palavra ruído, tá? Igual eu dei o exemplo, pássaros. Alguns pássaros emitem ruído, outros emitem som musical. Quando eu falo ruído, por exemplo, alguns pássaros só gritam, outros cantam notas musicais, tá? Então, o som musical, ele é o contrário, né? São vibrações regulares. A diferença é que o som musical você escreve, você faz a grafia dele através das notas, você consegue ali montar o alfabeto musical, que é a notação musical. O ruído não, tá? Você pode colocar uma legenda para ele, né? Você pode criar uma legenda, igual eu faço com as crianças, né? Ah, eu coloquei um som de batedeira aqui, que você vai fazer para ele? Um risco? Um rabisco? O que você vai fazer? Você pode criar legenda. Som musical, não. Você tem pauta, você tem nota, aquilo já é caracterizado. Deu para entender a diferença entre som musical e som ruído? Só para terminar, o som musical tem suas propriedades: altura, duração, intensidade, timbre. Cuidado também, tá? Ruído também tem suas qualidades. Você escuta um liquidificador e você escuta uma batedeira. Você não precisa olhar para saber o que é. Pelo som, você vai saber. Então, cuidado, porque nem tudo é exato. Ali só tem aquela opinião. Certo? Um abraço. Até mais.